Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país, Brasília. E vamos falar de política. Você sabe que a política mexe com a sua vida. Define a casa que você mora, a escola do seu filho, daí a importância de conhecer e acompanhar aqui o processo político. Hoje, aqui no Ponto Final, o deputado federal Eros Biondini. É um político muito influente, está no 5º mandato, e será uma conversa muito boa. Deputado, obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Querido José Maria Trindade, que alegria poder estar no seu programa, aqui na Jovem Pan, e falando um pouco da minha história, eu posso dizer da minha vocação, desse chamado de estar em missão na vida pública, como você mesmo disse, buscando sempre o bem comum. Um ponto comum, né, deputado? Agora, deputado, é muito interessante que o senhor é um grande líder católico, né? Eu diria até um líder nacional. Como começou essa relação com a Igreja Católica e como é que foi essa aproximação? Você sabe que nos meus 16 para 17 anos, tocando em banda de rock, eu dei uma desviada e dei trabalho para meus pais. A droga entrou no meu caminho e quase que fez eu perder a minha vida. E graças a Deus, em um encontro que tivemos de oração, como família, minha mãe fez esse convite, eu fui e ali realmente fui muito tocado. Começou ali a minha trajetória católica, de fato. Eu sou músico, então comecei a exercer esse que a gente chama de ministério na igreja. Rapidamente, graças a Deus, fiquei livre de tudo quanto era coisa ruim. As drogas... E a Igreja Católica tem exatamente essa relação, né? Uma relação com artes, a relação com a juventude, que é o seu caso, né? Claro. Uma ligação muito com a juventude. Eu completo 35 anos, agora em 2025, de música católica, na evangelização católica, com a Canção Nova, com os movimentos católicos, renovação carismática. Eu logo que entrei de cabeça nessa caminhada, fui recebendo também as inspirações de músicas. Hoje, muitas das músicas cantadas nos shows do Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, que são mais conhecidos, são de minha autoria. E então é uma longa jornada. Estou completando aí nessa parte da música católica 1000 shows em 2025 e depois de 15 anos trabalhando intensamente, não só com a música, mas na evangelização e até mesmo em ações sociais, fazendo eventos beneficentes nos lares vicentinos, para as APAES, para associações comunitárias visando ajudar na assistência social, os segmentos católicos me indicaram, me convidaram. Eu não era filiado a partido político, eu não tinha pretensão política, mas vendo a capilaridade do nosso trabalho, então fui indicado para ser primeiro deputado estadual, acabei sendo eleito e bem votado, e naquela legislatura eu tive o maior número de leis sancionadas pelo governo, leis de relevância social, e logo em seguida, então, eu disputei para deputado federal, já estou no 5º mandato. Campeão de votos, né, em Minas Gerais? Tive 208 mil votos, 4º mais votado geral. Essa aproximação, deputado, das religiões, né, do mundo político. Eu devo confessar que eu me lembro ali do início, fazia cobertura em Minas Gerais, e Tancredo Neves teve a ideia de chamar pastores evangélicos para o mundo político, né? Eram líderes, sempre foram líderes, né? Como é que o senhor vê essa aproximação das religiões, não é só evangélica, mas também católica, do mundo político, da política nossa de cada dia? Tendo esse discernimento, essa compreensão de que a política é a ciência da busca do bem comum e a religião é justamente também a congregação na busca do bem da comunidade, isso também cria essa identidade. E é uma linha tênue porque precisa haver, primeiro, uma sinceridade muito grande no seu propósito, mas trazendo para a nossa Igreja Católica, as primeiras universidades
os primeiros colégios, os primeiros hospitais, basta ver as Santas Casas, todos fundados pela Igreja Católica. Pois é, me dizem alguns bispos, né, e pastores evangélicos de que há certo ponto em comum ali com o católico e o evangélico. Por exemplo, o padre Fábio de Mello, que é muito ligado ao senhor, tem, né, as mesmas ideias, e que os evangélicos consomem produtos dele, no sentido de gostam e tal, de músicas, né? Na política é assim, ou evangélico vota em evangélico e católico vota em católico? Não, hoje em dia nós temos tido muita, vamos dizer assim, unidade e posso dizer até comunhão. Basta ver o Frei Gilson, que nos faz levantar às 4 horas da manhã para estar em oração. Mais de 1,5 milhão de pessoas nas lives dele, despertando, né? Nas lives dele, transmitido também pelas TVs católicas, e muitos evangélicos que com momentos difíceis de perseguição, acabaram solidarizando com o Frei Gilson e estão acordando pelas madrugadas para também estarem em oração. Então, assim, nós temos realmente uma força muito, muito grande, e essa comunhão. Também na política, temos causas que são comuns, como a defesa da vida, da família, a luta contra o aborto, a luta contra as drogas. São pautas comuns que nos unem a todos os cristãos, não é? Católicos, evangélicos, pode até dizer também a Frente Espírita, pessoas que defendem realmente os mesmos princípios e valores. Isso nos une. Agora, em alguns momentos, temos lá a reunião da Frente Católica, com pautas mais próprias da própria frente, como, por exemplo, as escolas confessionais, como, por exemplo, a defesa aí dos lares de idosos vicentinos, os hospitais filantrópicos católicos, e assim por diante. E a bancada evangélica também ali, em alguns momentos, tem as suas pautas próprias. Mas eu posso dizer que aqueles que são bem intencionados estão sempre buscando unir forças, porque o que nós propomos, com certeza, lá na ponta, nas famílias mais carentes, nos jovens que estão nas drogas, nas mães que estão preocupadas com seus filhos por causa da dependência química, essa nossa mensagem e essa nossa atuação política salva vidas. Eu conversei com um bispo recentemente falando do crescimento da comunidade evangélica, né? Nós já estamos caminhando muito aí proximamente para ser um país evangélico, né? Os evangélicos serão maioria no Brasil, né? Que antes era católico. E eu falava sobre uma reação da Igreja Católica e ele me dizia, não, a gente tem mania de tudo que a gente gosta, tudo que a gente crê, a gente quer que as outras pessoas também gostem e acreditem, né? Então, não há uma competição, né? Não, o que nós temos que fazer é o nosso melhor, não é? Temos que ser autênticos, verdadeiros, temos que ser eficazes no que nós realizamos, porque realmente as pessoas, elas buscam seguir pessoas que são verdadeiras, que têm coerência no seu discurso com a prática. Mas eu posso dizer que hoje os movimentos católicos estão muito fervorosos. Hoje os encontros da renovação carismática, hoje os encontros na Canção Nova, como nós veremos agora nesses próximos dias, mais de 80 mil, 100 mil pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no centro de evangelização da Canção Nova. Volto a dizer do Frei Gilson, 1 milhão de pessoas em média acordando pelas madrugadas e de 4 até às 6 horas da manhã ali em oração sem cessar. Os shows, Padre Fábio, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson, nós mesmos, os leigos católicos, nossos shows, muitos deles lotados. Dia 18 de maio no Mineirinho, eu farei o meu show, milésimo show. Nós já temos dos 15 mil ingressos, 10 mil ingressos já esgotados, vendidos. E ali teremos os ícones da música católica. Então, nesse dia mesmo, 18, nós estamos dando uma amostra do que é o movimento renovado católico, que realmente tem transformado. Aqui no Distrito Federal nós teremos no segundo semestre o Desperta Brasil, no estádio de futebol Mané Garrincha.
Pois é. Vai estar repleto, lotado. E o mesmo perfil, o mesmo modelo, já fizemos na Arena Pacaembu e vão ser realizados em outros estádios. Com toda certeza, não é questão de competir, é de ser melhor naquilo que você mesmo procura fazer. Se eu for melhor hoje do que fui ontem, e se amanhã eu for melhor do que sou hoje, então eu não preciso ficar querendo ser melhor do que você, ou pegar o seu público. Não, tem o espaço para todos. Né? Exatamente. Deputado, esteve aqui nesse programa o deputado Osmar Terra, e nós falamos muito sobre drogas, sobre esta incrível capacidade que as drogas têm de cozinhar o cérebro de quem usa, né? E a dificuldade para sair e tal. E eu sei que o senhor não esconde, muito pelo contrário, né? Como é que foi a sua experiência com drogas? Eu basicamente me detive, né, na maconha. Então, assim, ainda bem que quando eu estava migrando para a cocaína, eu tive esse que a gente chama esse encontro com Deus e essa nova etapa da minha vida, esse novo começo, e tudo mudou. Então isso para mim bastou, essa caminhada de fé bastou para que eu pudesse me ver livre de uma vez por todas das drogas. E sei que o senhor também faz um apoio muito grande, né? A prevenção e a recuperação, né? Exatamente. Fiz do meu próprio testemunho o meu sentido de vida, da minha missão aqui na Terra, que é recuperar os jovens. Só na minha equipe, hoje, atualmente, eu tenho 5 ex-dependentes de crack. E milhares que já passaram por nós, que estão recuperados das drogas hoje. Nós acreditamos na recuperação, não existe caso perdido, existe realmente algumas situações muito difíceis, como desses nossos irmãos que perambulam pelas cidades, como nas Cracolândias, é muito difícil, mas nós lutamos justamente para a recuperação das pessoas, também batalhando muito pela prevenção e também a reinserção social, porque depois que a gente luta tanto para recuperar um filho, um jovem, ele precisa ser acolhido no seio familiar e também no mercado de trabalho. No mercado de trabalho então, e social, né? A gente trabalha isso, os pilares da política de drogas, que é prevenção, recuperação e reinserção social. O deputado Osmar Terra mostrou aqui, ele é o autor da lei, né, que reformulou toda a abordagem com relação à prevenção e combate, né, às drogas. E as comunidades terapêuticas apareceram por aí, né? E o senhor apoia as comunidades terapêuticas? Sim, eu presidi por 10 anos a Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas. Não só presidi, mas fundei a Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas ao lado do ex-deputado Givaldo Carimbão. Sim. Nós dois idealizamos. O Givaldo disse que entrou na política para cuidar e combater o cheirador de cola. E ele dizendo, olha, hoje o cheirador de cola é um nada diante do crack, que é uma doença infernal e que mata e humilha rapidamente. É exatamente, né? Isso. Então eu dedico a minha vida no meu dia a dia a apoiar as comunidades terapêuticas. Tanto é assim que dos 513 deputados e 81 senadores, se somarem todos, eu sou disparado o que mais indicou emendas impositivas individuais para as comunidades terapêuticas. E para os hospitais também, né? E também para os hospitais filantrópicos. O número de hospitais filantrópicos, 120 hospitais filantrópicos em Minas Gerais, isso me torna também o deputado que ajudou o maior número de hospitais filantrópicos. A saúde, ela tem a saúde privada, são os hospitais privados, tem o SUS, Super SUS, que é um hospital, que é a área pública, e tem as filantrópicas, que fica ali no meio, a iniciativa privada, mas recebe dinheiro público, né? Mais conhecidas como as Santas Casas, que são realmente desta área, né? de filantrópicas. A saúde não está preparada no mundo, e muito menos aqui no Brasil, para cuidar desta área, né? Na verdade, os hospitais filantrópicos hoje, sem dúvida nenhuma, eles são responsáveis pelo maior número de atendimentos SUS no Brasil.
E realmente, além de um serviço de qualidade, existe por trás de um hospital filantrópico, de uma Santa Casa, todo uma doação. Muitos deles conduzidos por congregações religiosas, orientados pelas dioceses. Existe ali trabalhos voluntários, sem deixar cair a qualidade. Muito pelo contrário, quando eu tive Covid, quase morri, realmente tive entre a vida e a morte. Em Belo Horizonte eu poderia ter ido para o Hospital Mater Dei, que é o hospital particular mais conceituado, que ali todos estavam indo. Você chegou a ser entubado? Não, tive com aquela máscara mais forte e com a UTI reservada. Mas o meu médico optou ir até o fim, tentando esse tratamento. E eu fui para o Hospital Madre Teresa. Ao invés de ir para um particular, eu fui para um hospital filantrópico. Graças a Deus, porque foi ali que a minha vida foi salva. Agora, esse processo aí de prevenção e vamos dizer, de recuperação, ele é demorado, e o entendimento que eu tenho é que o mundo não está preparado para isso e também não está preparado para cuidar da saúde mental e paga caro por essa dificuldade, né? Olha, eu tenho, como eu te disse, já passei pelas drogas e tenho 35 anos de militância diária na recuperação de dependentes químicos. Então, eu tenho uma convicção: as comunidades terapêuticas são a salvação para a dependência química no Brasil. Se você fizer um comparativo dos CAPs AD, que são equipamentos públicos que tratam saúde mental, que muitas vezes trata muito mais a redução de danos do que propriamente a recuperação e a reinserção, e se comparar o resultado das comunidades terapêuticas, há uma discrepância total. As comunidades terapêuticas, elas recuperam o ser humano. Nós temos hoje, como a Fazenda da Esperança, espalhada pelo Brasil inteiro, que chega a 60%, 65% o índice de recuperação, que não é só o índice daquele que completou o tratamento de 9 meses, é daquele que é monitorado durante anos e que não teve recaída. Então, se existe hoje uma esperança para as famílias na recuperação dos seus filhos, está nas comunidades terapêuticas. Agora, é claro que, vamos dizer ali, 5% nós temos que lançar mão de uma internação compulsória, por exemplo, quando o indivíduo ele começa a ameaçar a mãe, tentar matar o pai, começa a roubar a casa, começa a atentar contra a vida do filho e ele não quer, por sua livre e espontânea vontade, se recuperar. Porque as comunidades terapêuticas são voluntárias, ou seja, você precisa querer. E quando dentro de casa existe alguém que está colocando em risco a família, e ele perde a capacidade de livre-arbítrio, a capacidade de decisão, então nesse percentual pequeno, há necessidade de um juiz ou um médico determinarem que aquela pessoa, aquele irmão nosso, ele vá para uma clínica. É diferente de comunidade terapêutica. E existe também... o Ministério Público. Exatamente, isso, né? porque o importante é salvar aquela vida e também impedir que aquela pessoa coloque em risco a vida de outros. Nós sabemos que 80% daqueles que hoje cometem crimes, direto ou indiretamente, tem a ver com as drogas. Deputado, o senhor é um provável, um pré-candidato, um provável candidato ao Senado por Minas Gerais. Eu tento aqui na Jovem Pan explicar ali a política de Minas, né? O ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, foi eleito ali para derrotar a Dilma Rousseff, mas depois a relação dele com o PT acabou decepcionando os eleitores, ele ficou fora de órbita ali em Minas Gerais, e a política de Minas está muito mexida, né? Como é que eu queria que o senhor explicasse ali como é que está a política em Minas Gerais. Quem é quem lá? Tá. Tem o Zema, que não pode ser reeleito, será provavelmente candidato à presidência, né? Então, eu queria começar pela pesquisa, né? Porque isso... o senhor já tem pesquisa? Já temos 2 pesquisas que foram publicadas. Uma da Veritá, do Instituto Veritá, que me coloca em terceiro lugar, porém, atrás da Marília, prefeita de Contagem, que não será
provavelmente não será candidata, e também do próprio Rodrigo Pacheco, que também já afirmou que não será candidato ao Senado. Sendo assim, ele pode ser na candidato prática, ao governo, né? Exatamente. Com Na apoio do prática, PT. pela pesquisa Veritá, eu estou em primeiro, eu estou liderando. E aí logo em seguida vem o Instituto Paraná Pesquisa, que também coloca na minha frente candidatos que praticamente... O ministro Alexandre Silveira é candidato também, né? Mas está colocado. atrás de mim. Sim. Na pesquisa. É o ministro de Minas e Energia, né? Então, assim, realmente, depois de 5 mandatos, eu sou votado em todos os municípios de Minas Gerais, caminho por toda Minas Gerais, sou, como você mesmo disse, aquele que mais ajudou o número maior de hospitais filantrópicos no meu estado, que mais recurso de emenda impositiva individual mandou para Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, aquele que disparadamente mais ajudou as comunidades terapêuticas e a recuperação dos dependentes químicos nas famílias de Minas Gerais. Eu, depois desses 5 mandatos, realmente os segmentos que me acompanham, e também eu vejo o próprio partido, que é o PL, com uma abertura grande, me enxergando como um potencial candidato ao Senado. Vejo que chegou realmente a minha hora de dar essa contribuição para o meu estado de Minas Gerais e para o Brasil, e quero sim, se Deus permitir que eu esteja lá, contribuir para um Senado forte, independente, que realmente resguarde as prerrogativas do Legislativo e que freie qualquer tipo de arbitrariedade ou de invasão de competência por outros poderes, como, por exemplo, o Poder Judiciário. Muito bem. Minas Gerais é um estado muito importante, não só pelo número de eleitores, mas também é uma essência de Brasil. Tem fronteiras com Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, ali forma uma média de um pensamento muito importante e uma transição do norte para o sul do país, né? Então, é um estado referência. Tradicionalmente, o candidato à presidência da República que ganha em Minas Gerais acaba vencedor. Daí a importância. O Zema será candidato à presidência, né? Conta com o apoio do seu grupo, do grupo liberal? Não, o nosso líder é o presidente Jair Bolsonaro. E ele que está definindo e que definirá o rumo do movimento de direita. E tem uma estratégia de dominar o Senado Federal, né? Me dizem os líderes do Federal, PL que quer chegar a 40 senadores dos 81, né? Exatamente. E nessa questão do governo, ele tem se aproximado do governador Zema, que tem pretensões aí como candidato a presidente ou vice-presidente, mas no nosso caso nós temos uma convicção de que o presidente Bolsonaro ele estará elegível e ele será, ao meu ver, o próximo presidente do Brasil. E dentro desta lógica, dessa composição, é que eu hoje estou sendo, vamos dizer assim, cotado para ao lado dele ser um dos 2 senadores de Minas Gerais. Minas ao Senado. Eu vi que o senhor assinou o requerimento de urgência ao projeto da anistia, né? Por que o senhor acha que o Congresso tem que mudar uma decisão da Justiça? Você sabe que das 494 mulheres que foram presas, 66 estavam dentro dos prédios públicos. As demais estavam em vigília naquele acampamento, sem fazer baderna, muitas delas em oração, muitas católicas de Minas Gerais, com as quais eu convivi, com as quais eu conversei. Dessas 66 que estavam dentro... O senhor visitou, né? Eu visitei mais de uma vez a Colmeia. E é de doer o coração. Imagino. Como essa menina do batom, que se tornou um ícone. Ao mesmo tempo que a gente vê o brasão sendo livre. E tanto clamor teve. Quem matou livre, Mariela, quem matou Marielle, mas está prisão domiciliar. E temos ali a Dalgisa, de 65 anos, que estava no acampamento, tomou um tiro de bala de borracha, foi socorrida e levada para dentro do prédio. Ali ela foi presa e considerada como alguém que invadiu o prédio.
cada testemunho, cada realidade de pessoas que jamais fizeram mal a qualquer pessoa, que é de doer o coração. Independente se é de direita, de esquerda, é de doer o coração. Perfeito. Recordando que há poucos anos atrás nós tivemos o MST pondo fogo, quebrando e estragando os prédios públicos, e nenhum foi preso ou condenado. Foram condenados a pagar os estragos e medidas sociais. Agora, né? Mas 17 anos, 30 milhões de reais por um batom escrito... Na verdade, tem outros ninguém é condenado a 14, 17 anos pelo batom, mas sim uma soma, né, das condenações que poderá chegar a isso. Ainda não há conclusão sobre a condenação dela. Eu tenho a impressão que o projeto que se discute na Câmara é redução, não é perdão geral, né? Não é uma impunidade. A anistia quer mostrar que ali... Mas o senhor defende a anistia geral? A anistia geral e a redução de penas daqueles que fizeram a chamada baderna, ou que, né? que tiveram alguma ação efetiva comprovada no dano de patrimônio público. Esse sim, mas nas devidas proporções. Agora, para aquelas mulheres, mães de família que estavam no acampamento, onde o próprio general disse, eles foram dormir achando que estavam resguardados por nós. E durante a noite, quando amanheceu, nós prendemos mais de 1.000. Foram colocados nos ônibus, falando que eles iam para algum outro lugar, para só deixar aquele local. De repente estavam num galpão, todos presos, e isso realmente, hoje internacionalmente, já está consolidada essa impressão de que houve um total arbítrio. Eu acompanhei esse momento, foi um momento muito complexo. Eu me lembro que um dos que estavam lá, aliás vários, pedindo Wi-Fi para usar o telefone celular, e disseram para ele, presta atenção, você está preso. Ele olhou, eu preso? Sim, estava preso, sim. Deputado, eu queria tocar num assunto muito importante, porque El Salvador se transformou num exemplo mundial, né? Acabou com a violência lá, que era absurda, o país mais violento do mundo, com gangues mandando no país, as pessoas tatuando nomes de gangues no peito e tendo orgulho de colocar a tatuagem de quantas pessoas tinham matado. Aí chega um governo e coloca uma quantidade imensa de gente nas cadeias, é questionado por grupos humanitários pelo mundo afora, mas resolveu o problema. Isso foi lá. Como é que é a situação? É admirável hoje você ter a oportunidade que eu tive de ir a El Salvador. O senhor esteve com o presidente Bukele? Com o presidente Bukele. Não estive diretamente com o presidente Bukele, mas estive ali com parlamentares e com pessoas que trabalham no governo. Realmente ele mudou como poucas vezes se viu no mundo. Encheu as cadeias, né? Mas mudou. Ele construiu presídios, fez as pessoas, realmente ele conseguiu separar. Ele prendeu 1/4, é isso? 1/4 da população? 1/4 da população, 20% da população. O senhor defende isso aqui no Brasil? Defendo no critério Bukele. Ele identificou realmente quem era... Tinha tatuagem de facção criminosa, já ia para cadeia. Mas estava claro ali o histórico, estava claro a ligação. Então ele realmente transformou. Eu fui lá. Sim. Eu caminhei à noite na cidade. Eu fui à missa na cidade. Eu fui nos restaurantes, porque inclusive lá também tem uma característica de receber em Bitcoin. E eu sou o autor do projeto que propõe uma reserva estratégica e soberana de Bitcoin no Brasil. No também, Banco Central. Alguma coisa totalmente inovadora. E nessa oportunidade de estar em El Salvador, nós percebemos que o país que era o mais violento do mundo, hoje é o país mais seguro, um presidente que tem 90% de aceitação. Esteve agora com o Donald Trump, foi lá para eles compartilharem políticas públicas. Um presidente que parece que, assim, quem olha o número de prisões, que é um cara ditador,
truculento, uma pessoa extremamente sensível, sensata, uma pessoa temente a Deus, mas que realmente teve que ter tolerância zero com o crime. E, inclusive, ele faz uma crítica no Brasil. Ele diz que violência existe em todos os países, crime existe em todos os países, agora, guetos dominados por facções, aonde o poder público não é permitido entrar, isso só existe em países onde há conivência de alguém que esteja, de alguma forma, no poder. Muito bem, uma conversa boa com o deputado federal por Minas Gerais, Eros Biondini. Queria agradecer muito o deputado e agradecer a você que esteve aqui nesta conversa boa. Isso aí, obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.